Os testes testam código, mas quem testa os testes? Hoje vamos falar sobre testes de mutação. Os testes de mutação foram propostos inicialmente em 1978 no artigo Hints on Test Data Selection, escrito por DeMillo, Lipton e Sayard. O que eles propuseram no artigo foi criar um tipo de teste que testava os testes. Basicamente, eles usaram duas bases para isso. De acordo com eles, o maior problema dos códigos em si não eram erros grotescos, e sim erros simples de semântica, detalhes semânticos que acabavam ocasionando defeitos no código. A partir disso, eles criaram os testes de mutação. Os testes de mutação são testes de caixa branca, onde se tem conhecimento do código-fonte. Mas o intuito desses testes não é testar o código-fonte em si, mas sim a base de testes que foi gerada para testar os códigos-fontes. Como funciona? O teste de mutação pega a tua base de código, o teu código-fonte, e gera mutantes a partir dele. O que isso quer dizer? Quer dizer que tu vai usar um programa, por exemplo, o Striper, para pegar o teu código-fonte e mudar pequenos detalhes semânticos dentro dele, gerando um mutante. E a partir desse mutante, tu vai testar o mutante com a tua base de testes e comparar as diferenças entre o momento que tu rodou a base de testes com o teu código-fonte real, original, com a base de testes quando tu rodou o mutante. Assim, vendo se realmente está sendo testado o que tu quer testar de forma efetiva. Existem 3 estados que identificam o sucesso ou não de um mutante. São eles: o mutante morto, quando deu certo. Basicamente, a base de testes conseguiu identificar a mutação do código e quer dizer que a base de testes é boa. O mutante vivo, que é quando houve a mutação e a base de testes não conseguiu identificar, que é quando a base de testes não é tão boa. E o mutante equivalente, que é basicamente houve uma mutação, mas essa mutação é equivalente à lógica que já havia no código, e neste caso, os mutantes equivalentes são excluídos do score total da mutação. Depois de rodar os testes de mutação, nós chegamos então ao objetivo final, que é o score de mutação. O score de mutação, ele é o número de testes de mutação mortos dividido pelo número de testes de mutação sobreviventes menos o número de testes de mutação equivalentes. Ele basicamente é o número de 0 a 10, onde 10 é 100%. Quando se atinge 10, quer dizer que todos os testes passaram com sucesso, detectaram as falhas que era para eles detectarem, e os testes que chegam próximo de 0 quer dizer que a base de testes é ruim e deve ser alterada, pois os testes de mutação não foram detectados. Os testes de mutação são úteis principalmente para identificar lacunas na base de testes. As lacunas identificadas são essencialmente lacunas semânticas que não são efetivamente verificadas através de asserções, ou seja, elas não seriam verificadas a partir de um teste unitário, por exemplo, onde tu tem uma entrada e espera uma saída. Então vamos para a parte prática. Usando de base a documentação da Microsoft, tem a parte de testes de mutação. Peguei esse caso de exemplo e criei aqui em .NET essa classe.
Esse arquivo aqui é para rodar o projeto, basicamente. E peguei esse teste de unidade, ou teste unitário. E também devemos criar uma classe de compilação para ele. Tive que fazer mais esse arquivo aqui para referenciar os dois, consegui rodar. Essa configuraçãozinha aqui para rodar o Striker. Eu tirei da própria documentação do Striker. Fiz todo esse passo a passo para instalação. E peguei o arquivo aqui, ó. Botei os mesmos nomes, tudo. Beleza. E uma coisa que eu adicionei foi a biblioteca Coverlet, para a gente ver a quantidade de cobertura de testes, né, que temos no código e comparar o resultado do teste de mutação. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos rodar o teste unitário. Como podem ver, criei a bin e a omni, parte de compilação do .NET, né, do C#. Bom, os testes foram bem sucedidos. Agora a gente vai rodar o coverlet. Aqui. Certo. Aí aqui podemos ver a cobertura de código. 96%. Coverage de linhas. E 100% coverage de prints. Agora os testes de mutação. Dezenove mutantes criados. Como podem ver, dos 19 mutantes criados, 3 não serão usados, apenas 16 vão ser. Isso porque esses 3 testes são testes equivalentes, e então eles são excluídos. Como podemos ver, 68,75% foi o nosso score, e dos 16 mutantes, 11 foram detectados e 5 não foram detectados. O que podemos concluir é que tem lacunas nesse código e por isso o coverage não foi de 100%. Não podemos esquecer que nem sempre uma boa cobertura de testes quer dizer que seu teste está livre de bugs ou de erros semânticos. O teste de mutação ajuda a verificar se o teu código está semanticamente correto ou se não tem nenhuma lacuna. Porém, isso não garante assertivamente que o seu código está livre de erros.